Bem, meus queridos, imaginemos que estamos sentados na minha despensa aconchegante, onde as prateleiras estão cheias de potes com ervas secas e o ar está carregado do cheiro de terra e madeira velha, e eu vou contar uma história que vai prender vocês, segurando o fôlego, captando cada sussurro das minhas palavras. E talvez até corram para dar uma espiada nos seus armários de cozinha ou nos cantinhos do jardim para ver se eu falo a verdade. Faz anos que vivo com as plantas, vi quantas vezes elas murcham ou de repente voltam à vida, quantas vezes misturei algo numa tigela velha, murmurando para mim mesma, será que vai dar certo? E mesmo assim, toda vez me espanto como a natureza esconde seus segredos bem debaixo do nosso nariz, basta estender a mão e abrir bem os olhos. Hoje eu vou revelar para vocês os segredos das poções mágicas para reviver plantas. Não são misturas complicadas de terras distantes descritas em livros eruditos, mas receitas naturais simples que estão nas suas despensas, nos seus canteiros ou até no monte de lixo atrás da casa, e elas vão surpreender tanto vocês com o poder delas que vão ficar de boca aberta vendo suas flores e arbustos cantarem de alegria, abrirem as folhas e florescerem como se alguém tivesse jogado um feitiço para a felicidade. Não são contos para ninar os netos nem conversa fiada de uma velha sem nada para fazer, é sobre o que cada um de vocês já tem, só precisa saber como misturar, como cochichar para essas poções. Está na hora de fazer milagres. Querem saber como suas plantas, que às vezes parecem fracas e tristes, podem se animar, florescer mais que nunca, como seus gerânios velhos em vasos ou tomates no canteiro de repente levantam a cabeça e vocês vão ficar parados pensando: será que fui eu mesma que fiz isso, sem nenhum pozinho moderno? E tudo isso sem custo extra, com o que está ao alcance da mão, o que vocês veem todo dia mas não notam? Então ouçam com atenção, quero deixar vocês intrigados para ficar comigo até a última palavra e depois contar para os vizinhos, se gabando dos segredos que eu revelei, das receitas que a própria terra me cochichou durante longos anos enquanto eu aprendia os truques dela, misturava os dons dela em panelas velhas e via como ela me respondia com flores e vida, como se agradecesse por eu prestar atenção. Tudo começou quando, não faz tanto tempo, eu entendi que as plantas não são só verdura que a gente rega e poda para não morrer, mas seres vivos de verdade que esperam que você fale com elas, dê um ânimo, ofereça um gole de algo especial e elas vão responder de um jeito que faz a alma cantar e os olhos brilharem de espanto. Foi uns 35 anos atrás, embora agora eu não lembre direito. O tempo é como nuvem, flutua silenciosamente sobre os campos e você não pega ele pelo rabo, por mais que tente. Um dia eu estava perto do meu alpendre, olhando um canteiro de rosas que eu tinha cuidado e mimado o verão todo, regando quase todo o dia, soltando a terra, arrancando erva daninha e de repente elas murcharam. As folhas ficaram amarelas como as de um borde no outono, os botões pendiam como se estivessem cansados de viver e eu já pensava que tinha perdido elas, que não ia ver elas florirem naquele ano. Que todo o meu esforço tinha sido à toa. Quis desistir, pegar uma enxada, arrancar tudo e esquecer, como se fosse um pesadelo que eu não queria mais aguentar. Mas aí uma brisa passou pelo quintal, trouxe o cheiro de terra molhada depois da chuva, um pouco ácido, um pouco vivo, e eu lembrei como minha avó murmurava algo sobre os canteiros dela, misturava migalhas e água numa panela velha, cochichava como se fosse um feitiço. E depois regava as flores dela, e em 1 ou 2 dias elas voltavam à vida, levantavam a cabeça, floresciam tão brilhantemente que parecia magia pura. Então, em vez de jogar a toalha, fui para a cozinha, revirei o armário onde guardo de tudo um pouco, achei um punhado de borra de café que sobrou da minha xícara da manhã, misturei com a água das batatas que eu tinha fervido para o almoço turva, cheia de amido, ainda morna, e despejei essa mistura esquisita debaixo das minhas rosas, cochichando para mim mesma: vamos, queridas, acordem, não me deixem na mão. E adivinha? Em 3 dias as folhas começaram a verdejar, como se alguém tivesse passado uma tinta fresca. Os botões levantaram a cabeça, tímidos mas firmes, e numa semana as rosas floriram tão exuberantemente, com cachos tão vermelhos, que eu não acreditava, fiquei parado olhando como quem vê um milagre. Uma vizinha espiou por cima da cerca, soltou um grito: o quê? Tu jogou um feitiço nelas? E eu só sorri, como quem diz, quase acertou. Desde esse dia começou a minha caça a essas poções mágicas, e eu achei receitas tão simples e incríveis que agora minhas plantas não só vivem, mas dançam de alegria, abrem as folhas, florescem e dão frutos, e eu só misturo e cochicho, me espantando com a força delas como uma criança que vê um truque pela primeira vez. Não é só regar nem adubo que a gente compra na loja por um dinheirão, são milagres naturais de verdade escondidos nas coisas mais simples. E eu vou contar para vocês agora de um jeito que vai fazer vocês pegarem uma colher, uma tigela, uma lata velha e tentarem criar essa magia na casa ou no jardim de vocês, vendo suas plantas voltarem à vida, florescerem e agradecerem com suas cores e folhas.
A primeira poção mágica que eu descobri é a borra de café, aquela mesma que fica na sua xícara depois do café da manhã, preta, úmida, parece que não serve para nada, mas tem um poder tão grande que as plantas voltam à vida como se você tivesse jogado um feitiço que uma velha feiticeira podia cochichar sobre um caldeirão. Quantas vezes eu vi flores em vasos murcharem, folhas ficarem amarelas como se a vida tivesse ido embora e sempre pensava, será que só vou salvar elas com pozinhos da loja que cheiram tão mal que torcem o nariz? Mas acabou que a borra de café foi meu primeiro aliado, meu parceiro fiel nesse negócio. Pega um punhado da borra que sobra depois do café, não joga fora como antes, junta numa tigela, mistura com 1 litro de água, melhor morna, para ela soltar toda a força, deixa descansar 1 hora até a água ficar meio turva, com um cheiro de café, e depois rega debaixo das raízes das suas plantas, rosas que murcharam e deixaram as folhas cair, violetas que tão tristes nos vasos. Ou até arbustos de groselha que parecem ter esquecido que podem dar frutos. Fiz isso pela primeira vez com aquelas rosas perto do alpendre, quando elas já tinham quase desistido, as folhas pendiam como trapos, os botões encolhidos, e eu achei que era o fim delas. Reguei elas com essa poção, misturada na correria, e em 2 dias elas começaram a verdejar, como se alguém tivesse soprado vida nelas, devagar mas com certeza, as folhas abriram, e numa semana floriram tão brilhantemente, com cachos tão fartos, que eu não acreditava, fiquei parado olhando como quem vê um prodígio. Lembro que saí numa manhã, o orvalho ainda estava na grama e as rosas brilhavam como se alguém tivesse salpicado tinta vermelha nelas e eu até ri de alegria, foi tão inesperado. E também notei, onde você rega com borra de café, a terra fica mais solta, como se respirasse, e aparecem minhocas, cavando seus túneis, ajudando as raízes a afundar mais, a se alimentar melhor. Uma vizinha veio de manhã, viu minhas rosas que ontem estavam no último suspiro e agora se erguiam como rainhas, e perguntou: o quê? Tu deu um elixir para elas voltarem à vida tão rápido? Ri, não, falei, é a borra de café fazendo sua poção mágica, mistura você mesma, tenta, e tuas flores vão cantar de alegria como as minhas. Agora, depois de cada café, eu recolho a borra, não deixo ela se perder, seco num vidro no parapeito se não uso na hora, e quando vejo uma planta triste, com as folhas caídas ou o crescimento parado, rego com essa poção simples e ela volta à vida, abre as folhas, me surpreendendo com a gratidão dela como se dissesse, valeu por não passar batido. E às vezes boto uma gotinha de mel se sobrou no armário. Dizem que isso acorda ainda mais a terra e as plantas se esticam para o sol como crianças atrás de doce. Minha segunda poção mágica é a casca de ovo, aquela mesma que vocês jogam fora depois de fazer um omelete ou ovos fritos, frágil, branca, parece que não presta para nada, mas na verdade é um tesouro para as plantas que pode tirar elas de qualquer tristeza. Quantas vezes eu notei tomates murchando, folhas de pimentão se enrolando como se as forças tivessem acabado, e sempre pensava, será que só vou levantar elas com química que deixa as mãos cheirando a farmácia? Mas a casca me salvou, virou minha arma secreta. Pega a casca de 5 ou 6 ovos, não seja preguiçoso, junta depois do café da manhã, amassa bem num pilão ou só com as mãos se não tem pilão, até virar um pó fininho, quase poeira, despeja em 2 litros de água, melhor morna, para soltar todo o bem dela, deixa descansar um dia até a água ficar meio esbranquiçada e rega teus canteiros ou vasos, tomates que baixaram as folhas e parecem dormidos. Pimentões que desaceleraram o crescimento e não dão frutos, ou até flores de dentro de casa que tão pálidas, como se tivessem esquecido que podem alegrar os olhos. Fiz isso quando meus tomates começaram a decair, as folhas amarelavam como no outono, os frutos pendiam pequenos e verdes, e eu já pensava que não ia ter colheita, que todo o meu trabalho de junho tinha sido à toa. Reguei eles com essa poção que misturei numa tigela velha quase no olho e numa semana eles voltaram à vida. As folhas abriram como se alguém tivesse passado ferro e os frutos começaram a se encher de suco, a ficar vermelhos como devia e eu não acreditava, colhi tanto depois. Balde atrás de balde, tão maduros que quase estouravam nas mãos. Lembro que saí numa manhã para o quintal e lá estavam os tomates, como soldados num desfile, folhas verdes e brilhantes, frutos redondos, e eu até ri de espanto. Foi tão inesperado depois do jeito triste deles. E também notei, a casca deixa a terra mais leve, como se soltasse ela por dentro, as raízes respiram mais livre, afundam mais fundo e as plantas ficam mais firmes, como se sugassem a força dela, a magia branca e frágil dela. Um vizinho espiou por cima da cerca, viu meus tomates que há uma semana estavam no último suspiro e agora estavam cheios de frutos e perguntou, o quê, tu jogou um pó neles para crescerem assim?
Sorri. Não, falei, é a casca de ovo fazendo sua poção mágica, junta tuas cascas, amassa, tenta e teus canteiros vão te surpreender como os meus. Agora não jogo as cascas fora, guardo numa caixa de biscoito, seco no parapeito se não uso na hora, amasso quando preciso e rego com essa poção e as plantas voltam à vida, abrem as folhas, os frutos se enchem, me alegrando com a força delas como se cochichassem, valeu por nos dar uma chance. E às vezes boto uma pitada de cinza do fogo se sobrou de uma churrascada, dizem que isso deixa a poção ainda mais forte e as plantas sobem para o céu como se quisessem abraçar o sol. Minha terceira poção mágica é a casca de banana, aquela mesma que vocês jogam no lixo depois do café da manhã, amarela, escorregadia, parece que já deu o que tinha, mas na verdade é como um elixir para as plantas que pode tirar elas de qualquer fraqueza. Quantas vezes eu vi rosas em vasos ficarem pálidas, arbustos no jardim ficarem sem força, como se tivessem esquecido que podem florescer e sempre pensava, será que só vou salvar elas com adubos da loja que custam mais que pão? Mas a casca ajudou, virou minha chave dourada para a vida delas. Pega a casca de 2 ou 3 bananas, não seja preguiçoso, junta depois que os netos comerem as frutas, corta em pedacinhos com tesoura, não maior que uma unha, despeja num litro de água, melhor morna, para soltar o doce dela, deixa descansar 2 dias até a água ficar turva, com um leve cheiro de banana, e rega tuas plantas, rosas que perderam as folhas e tão peladas. Hortênsias que desaceleraram a floração e não abrem os botões, ou até ficus de dentro de casa que tão tristes, como se tivessem perdido toda a alegria. Fiz isso quando minhas hortênsias começaram a murchar, as flores pequenas, as folhas sem brilho como trapos, e eu já pensava que era o fim delas, que tinha plantado na primavera à toa. Reguei elas com essa poção, que cheirava um pouco doce, um pouco esquisito, e em 5 dias elas voltaram à vida. As folhas verdejaram como se alguém tivesse lavado e secado elas ao sol, e as flores abriram tão fartamente, com chapéus azuis tão grandes, que eu não acreditava. Fiquei parada olhando enquanto meu chá esfriava nas mãos, espantada com esse milagre. Lembro que saí numa tarde, o sol já estava se pondo, e as hortênsias brilhavam num canto do jardim, como se alguém tivesse jogado um feitiço para a beleza, e eu até ri de alegria, foi tão inesperado depois do jeito triste delas. E também notei, onde você rega com a poção de banana, a terra fica mais gorda, mais escura, como se alimentasse as plantas por dentro, e elas esticam para cima. Como crianças atrás de doce, as folhas ficam lustrosas, as flores mais vivas. Uma vizinha veio de manhã, viu minhas hortênsias que há uma semana estavam quase mortas e agora se erguiam como rainhas, e perguntou, o quê, tu rega elas com xarope? Ri, não, falei, é a casca de banana fazendo sua poção mágica, corta você mesma a casca, deixa em infusão, tenta, e tuas flores vão voltar à vida como as minhas. Agora eu recolho as cascas, não deixo elas perderem, corto, seco num vidro na prateleira se não uso na hora e quando vejo uma planta triste, com as folhas caídas ou a floração parada, rego com essa poção doce e ela volta à vida, abre as folhas, floresce tão fartamente que eu não acredito, me surpreendendo com a gratidão dela como se cochichassem, valeu por não nos deixar dormir. E às vezes boto uma gotinha de vinagre se sobrou no armário. Dizem que isso acorda ainda mais as raízes e as plantas brilham como se alguém tivesse enchido elas de sol por dentro. Minha quarta poção mágica é o caldo de batata, aquele mesmo que sobra depois de cozinhar batatas para o almoço, turvo, cheio de amido, parece que não serve para nada, mas tem uma força tão grande que as plantas voltam à vida como por um milagre que uma velha curandeira podia cochichar sobre um caldeirão. Quantas vezes eu vi gerânios em vasos murcharem, arbustos de framboesa ficarem sem força, as folhas moles, as frutinhas pequenas, e sempre pensava, será que só vou regar elas com água e torcer pelo melhor? Mas o caldo me salvou, virou o meu parceiro fiel nesse negócio. Pega a água em que cozinhou as batatas, 1 litro ou 2, dependendo de quanto cozinhou para sopa ou purê. Deixa esfriar até ficar morno para não queimar as raízes, bota uma pitada de açúcar para acordar a força que está dormindo no amido e rega tuas plantas. Gerânios que baixaram as folhas e parecem dormidos, framboesas que dão frutinhas pequenas como se tivessem esquecido que podem agradar. Ou até palmeiras de dentro de casa que estão pálidas, como se tivessem perdido toda a alegria. Fiz isso quando meu gerânio começou a murchar, as folhas enrugaram, as flores caíram como folhas de outono e eu já pensava que tinha perdido ele, que replantar na primavera tinha sido à toa. Reguei ele com essa poção, que cheirava um pouco doce, um pouco caseiro, e em 3 dias ele voltou à vida. As folhas abriram como se alguém tivesse passado ferro e depois floresceu tão brilhantemente, com cachos vermelhos tão vivos, que eu não acreditava, fiquei parada olhando enquanto meu chá esfriava nas mãos, espantada com esse prodígio.
Lembro que saí numa manhã para o alpendre e o gerânio brilhava no parapeito, folhas verdes e lustrosas, flores ardendo como luzinhas, e eu até ri de alegria, foi tão inesperado depois do jeito triste dele. E também notei, o caldo deixa a terra mais macia, como se alimentasse ela por dentro, as raízes se esticam para ele como para comida e as plantas ficam mais firmes, como se sugassem o calor dele, a força simples e caseira dele. Um vizinho veio de manhã, viu meu gerânio que há uma semana estava quase morto e agora se erguia como rei, e perguntou: o quê? Tu dá sopa para ele comer para crescer assim? Sorri. Não, falei, é o caldo de batata fazendo sua poção mágica, cozinha você mesmo umas batatas, guarda a água, tenta, e tuas flores vão voltar à vida como as minhas. Agora eu não jogo o caldo fora, recolho num vidro se não uso na hora, guardo num lugar fresco um dia ou dois, e quando vejo uma planta triste, com as folhas caídas ou a floração parada, rego com essa poção e ela volta à vida, abre as folhas, floresce tão fartamente que eu não acredito, me alegrando com a força dela como se cochichasse. Valeu por me dar calor. E às vezes boto uma pitada de sal, se sobrou de fazer conserva de pepinos. Dizem que isso acorda ainda mais as raízes e as plantas brilham como se alguém tivesse enchido elas de sol por dentro. Minha quinta poção mágica é a água de fermento, aquela mesma que você faz com fermento simples para pão, branca, borbulhante, parece que é só para massa, mas revive as plantas de um jeito parece um milagre que uma velha bruxa podia cochichar sobre um caldeirão em noite de lua cheia. Quantas vezes eu vi ficus murcharem, arbustos de groselha ficarem sem força, as folhas ralas, as frutinhas pequenas, e sempre pensava, será que só vou levantar elas com química que cheira tão mal que faz os olhos lacrimejarem? Mas o fermento ajudou, virou o meu feitiço secreto. Pega uma colher de chá de fermento seco daquele que vem em saquinho para bolos, dissolve num litro de água morna, bota uma pitada de açúcar para ele acordar e borbulhar, deixa descansar 1 ou 2 horas até a água começar a fazer bolhas e cheirar um pouco a pão e rega tuas plantas, ficus que perderam as folhas e tão pelados. Groselhas que dão frutinhas pequenas como se tivessem esquecido que podem frutificar ou até tomates que desaceleraram o crescimento e parecem dormidos. Fiz isso quando o meu ficus começou a decair, as folhas amarelavam como no outono, o crescimento parou, os galhos pendiam e eu já pensava que era o fim dele, que eu tinha cuidado dele 3 anos à toa. Reguei ele com essa poção, que cheirava um pouco azedo, um pouco caseiro, e numa semana ele voltou à vida. As folhas verdejaram como se alguém tivesse lavado e secado elas ao sol, e depois cresceu tão rápido, com galhos tão cheios, que eu não acreditava. Fiquei parada olhando enquanto meu chá esfriava nas mãos, espantada com esse milagre. Lembro que saí numa manhã para o quarto e o ficus estava como um bosque jovem, folhas brilhando, galhos se esticando para a janela e eu até ri de alegria. Foi tão inesperado depois do jeito triste dele. E também notei, a água de fermento deixa as raízes mais fortes, como se alimentasse elas por dentro, as plantas se esticam para cima como se alguém tivesse dado um ânimo, dizendo, cresce, não tenha medo. Uma vizinha. Veio de manhã, viu meu ficus que há uma semana estava quase morto e agora se erguia como rei, e perguntou, o quê? Tu deu pão para ele comer para crescer assim? Ri, não, falei, é a água de fermento fazendo sua poção mágica, mistura você mesma, tenta, e tuas plantas vão voltar à vida como as minhas. Agora eu guardo fermento de reserva, compro um saquinho extra, dissolvo quando preciso e rego com essa poção e elas voltam à vida, abrem as folhas, aceleram o crescimento, me alegrando com a força delas como se cochichassem. Valeu por nos dar vida. E às vezes boto uma gotinha de leite, se azedou na geladeira. Dizem que isso deixa a poção ainda mais forte e as plantas brilham como se alguém tivesse enchido elas de sol por dentro. Mas saibam, meus queridos, que não é tão simples quanto parece à primeira vista e não pensem que é uma varinha mágica que você balança e tudo volta à vida sozinho. Essas poções mágicas funcionam só se você prepara elas com juízo, com alma, com mão leve, não despejando de qualquer jeito nem misturando tudo na louca esperando o milagre. Sempre digo, olha tuas plantas, elas mesmas te dizem que precisam, cochicham para você com o jeito delas, com as folhas delas, e a natureza ajuda se você confia nela, se você está do lado dela. E não seja ganancioso, não despeja demais, não rega todo dia, não afoga elas com tudo de uma vez, dá tempo para as poções agirem, se infiltrarem na terra, acordarem as raízes, e aí as plantas vão responder de um jeito que você vai ficar de boca aberta, vai ver como elas voltam à vida, como começam a respirar forte, como se você tivesse tirado elas de um sono.
Lembrei de um vizinho que jogava química em tudo, comprava garrafas caras, achando que quanto mais, melhor, e depois reclamava que a terra estava vazia, dura como pedra, as plantas fracas, murchas e nada crescia além de erva daninha. Com essas poções simples, meu sítio e minha casa voltam à vida, as flores florescem mais fartamente que nunca, os arbustos dão frutos até os galhos se dobrarem, os vasos nas janelas tão verdes como um bosque e eu só misturo e cochicho, me espantando com a força delas como se a natureza me desse uma pescadinha. Mandou bem, acertou. E eu digo para vocês, essas receitas não são só adubos que a gente compra na loja por um dinheirão, são feitiços naturais de verdade que vêm da terra, das profundezas dela, da sabedoria dela, e estão com vocês se vocês chamarem eles, se vocês estiverem prontos para ouvir eles. Outro dia meu neto veio, entrou no sítio, viu minhas rosas que há um mês estavam quase mortas e agora floresciam como num conto, viu os tomates cheios de frutos, viu o ficus que se esticava para o teto, e disse: Vó, parece um livro mágico aqui, tudo floresce, tudo está vivo. Ri, servi chá para ele, sentei ele no alpendre e falei: Não é livro, pequeno, são poções, a terra mesma me deu elas. Ele foi embora e uma semana depois ligou: Vó, reguei minhas flores com borra de café e elas estão voltando à vida. E eu pensei: tá aí, passou, essas poções agora fazem milagres na casa dele também. Então, se vocês têm um sítio ou vasos na janela, tentem, sigam minhas dicas que contei aqui com toda a minha alma. Misturem borra de café para as rosas que murcharam, casca de ovo para os tomates que decaíram, casca de banana para as hortênsias que empalideceram, caldo de batata para o gerânio que baixou as folhas, água de fermento para os ficus que estão tristes e vão ver como as plantas voltam à vida, como florescem mais fartamente que nunca, como levantam a cabeça e vocês vão ficar parados pensando: será que fui eu mesma que fiz isso? Com minhas próprias mãos, sem nenhum truque moderno? Só não esqueçam, com alma, com cuidado, com coração leve, e aí essas poções vão virar teus parceiros fiéis, teus pequenos mágicos. Eu fico aqui, misturo minhas receitas numa tigela velha, cochicho palavras doces para as plantas, olho como elas voltam à vida e me pergunto: quantos segredos mais essas maravilhas naturais vão me revelar? Talvez vocês saibam algo que eu não ouvi ou descubram algo novo. Contem que eu estou curiosa para morrer, os anos passam, as mãos já não são as mesmas, mas eu ainda quero tentar coisa nova, para minhas plantas não só viverem, mas cantarem de alegria, para o sítio e para casa ficarem vivos, como nos contos que minha avó me cochichava quando eu era criança. Bom, por agora é isso, meus queridos. Vão lá, peguem uma colher, uma tigela, misturem, revivam e que tuas plantas te surpreendam como as minhas, que floresçam tão forte que vocês nem acreditem nos próprios olhos.